Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003. Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Artigos 12 a 33. Capítulo 3. Tribunal Pleno e Órgão Especial. Artigo 12. O Tribunal Pleno e o órgão especial terão sua competência estabelecida no regimento interno. Capítulo 4. Conselho da Magistratura. Artigo 13. O Conselho da Magistratura, do qual são membros natos o presidente do Tribunal de Justiça, o primeiro vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça, compõe-se de mais 4 desembargadores eleitos. Parágrafo 1º. A eleição será realizada na mesma sessão em que for eleito o corpo diretivo do Tribunal de Justiça, com mandato coincidente com o deste. Parágrafo 2º. O Conselho da Magistratura terá suas atribuições estabelecidas no regimento interno. Capítulo 5. Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 14. A Corregedoria Geral da Justiça, que tem como incumbência a fiscalização permanente dos magistrados, das serventias do foro judicial e dos serviços do foro extrajudicial, terá sua competência e atribuições estabelecidas no regimento interno. Título 3. Atribuições e competência dos dirigentes do Tribunal de Justiça. Capítulo 1. Presidente, primeiro e segundo vice-presidentes do Tribunal. Artigo 15. O presidente, o primeiro e o segundo vice-presidentes do Tribunal terão sua competência e atribuições estabelecidas no regimento interno. Capítulo 2. Corregedor-Geral da Justiça e Corregedor. Artigo 16. O Corregedor-Geral da Justiça, além de realizar correções ordinárias e extraordinárias nos serviços judiciários, terá sua competência e atribuições estabelecidas no regimento interno. Título 4. Tribunal de Alçada. Capítulo 1. Composição. Artigos 17, 18 e 19, revogados. Capítulo 2. Organização e funcionamento. Artigo 20. Revogado. Capítulo 3. Competência. Artigos 21 a 24, revogados. Livro 2. Magistrados. Título 1. Magistrados de primeiro grau. Capítulo único. Constituição. Artigo 25. A magistratura de primeiro grau de jurisdição é constituída de: Inciso 1º. Juiz substituto. Inciso 2º. Juiz de direito de entrância inicial. Inciso 3º. Juiz de direito de entrância intermediária. Inciso 4º. Juiz de direito de entrância final, titular da vara, titular de turma recursal ou substituto em primeiro e segundo graus. Parágrafo 1º. São juízes substitutos os de início de carreira, para substituição nas entrâncias inicial e intermediária com sede na comarca que encabeçar a respectiva seção, nomeados mediante concurso, nos termos dos artigos 28 a 32, e com competência definida no artigo 33 deste Código. Parágrafo 2º. São juízes de direito substitutos de primeiro grau de entrância final, quando não titulares de varas, para substituição nas comarcas dessa categoria sediadas na região metropolitana de Curitiba, na região metropolitana de Londrina, na região metropolitana de Maringá, em Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e Umuarama, promovidos entre os de entrância intermediária ou removidos de uma para outra das comarcas de entrância final. Parágrafo 3º. São juízes de direito substitutos em segundo grau os classificados na entrância final, com preenchimento do cargo mediante remoção, observados, alternadamente, os critérios de antiguidade e de merecimento. Parágrafo 4º. Os juízes de direito substitutos em segundo grau, durante a substituição, terão a mesma competência dos membros do Tribunal de Justiça, exceto em matéria administrativa, ficando vinculados aos feitos em que tenham lançado visto como relator ou revisor, e, ainda, se tiverem solicitado vista ou proferido voto, hipótese em que continuarão o julgamento. Parágrafo 5º. Caberá ao presidente do Tribunal de Justiça a designação dos juízes de direito substituto em segundo grau. Parágrafo 6º. Em regime de sessão, decorrente do acúmulo de processos, os juízes de direito substituto em segundo grau poderão ser designados para auxiliar no Tribunal de Justiça, caso em que atuarão exclusivamente nos processos acumulados, constantes de relação específica. Artigo 26. Vago o cargo de desembargador ou encontrando-se o titular afastado por 30 dias ou mais,
far-se-á a convocação de juiz de direito substituto de segundo grau. Artigo 27. Antes de decorrido o biênio do estágio probatório e desde que indicada pelo Conselho da Magistratura a aplicação da pena de demissão, o juiz substituto e o juiz de direito, quando for o caso, ficarão automaticamente afastados das respectivas funções, com perda do direito à vitaliciedade, ainda que a aplicação da pena ocorra após o decurso daquele prazo. Título 2. Juízes substitutos. Capítulo 1. Nomeação. Artigo 28. O ingresso na carreira da magistratura, cujo cargo inicial será de juiz substituto, dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos, este com prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez e, no máximo, por igual período. Artigo 29. O concurso, salvo outra forma de realização estabelecida pelo órgão especial, será prestado perante comissão examinadora integrada pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor-Geral da Justiça, por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e por desembargadores indicados pelo órgão especial. Parágrafo único. Para inscrever-se no concurso, o interessado deverá preencher, na data da inscrição, os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos e quite com as obrigações eleitoral e militar. Inciso 3. Ser bacharel em direito. Inciso 4. Gozar de boa saúde física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite ao exercício da magistratura. Inciso 5. Não possuir antecedentes criminais, nem ter sofrido penalidade no exercício de cargo público ou de atividade profissional. Inciso 6. Comprovar, por documento, o exercício de, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, na forma da lei. Artigo 30. No pedido de inscrição, deverá o candidato indicar todos os cargos ou atividades que tiver exercido profissionalmente. Artigo 31. O Tribunal de Justiça, mediante convênio com a Associação dos Magistrados do Paraná e com a Escola da Magistratura, as quais repassará os necessários recursos financeiros, organizará cursos permanentes voltados tanto à preparação para ingresso na magistratura quanto ao aperfeiçoamento de magistrados. Parágrafo único. No concurso público referido no artigo 28, será atribuído valor relevante à conclusão do curso de preparação ministrado pela Escola da Magistratura do Paraná. Artigo 32. O regimento interno do Tribunal de Justiça disciplinará a forma e as condições do concurso, cabendo ao Conselho da Magistratura elaborar o seu regulamento. Parágrafo único. Serão indicados para nomeação os candidatos correspondentes ao número de vagas, respeitados a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Capítulo 2. Competência. Artigo 33. O juiz substituto, quando no exercício de substituição, ou designado para auxiliar os juízes de direito das comarcas que integram as correspondentes seções judiciárias, terá a mesma competência destes. Parágrafo único. Caberá ao substituto, na ausência, mesmo eventual, do juiz titular, decidir os pedidos cíveis e criminais de natureza urgente e comunicar, incontinenti, o fato ao Corregedor-Geral da Justiça,